Tem um personagem famoso da Looney Tunes que acaba de ser eliminado das produções. Ele estava na sequência de Space Jam, mas as cenas em que ele aparecia foram deletadas. O motivo ou os motivos a gente vai saber agora. Muita gente está ansiosa para a sequência do filme Space Jam, chamado agora de Novo Legado. Ele tem o roteiro de Savvy Ohanian e Ryan Coogler, de Pantera Negra. Faz 25 anos que o filme Space Jam, o jogo do século, foi lançado, levando a turma do Pernalonga para o basquete, contracenando com ninguém menos do que Michael Jordan. Gente, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, então eu tenho um carinho todo especial por ele. Agora, o astro a aparecer no filme é o LeBron James, um dos maiores jogadores de basquete da história da NBA e da seleção norte-americana. Mas o que vem chamando a atenção das pessoas nesses últimos dias é que o diretor Malcolm D. Lee resolveu revisitar alguns conteúdos históricos, atender algumas reclamações, problematizações e atualizar o filme para os tempos de hoje. E quem sofreu com isso foi o personagem Pepe Le Pew, chamado aqui no Brasil como Pepe Le Gambá. Olá, boa noite. Ele é um personagem histórico da Looney Tunes que aparece desde 1945, quando ele esteve no curta Odor Able Kitty. Ele é um gambá francês, mal cheiroso e inconveniente, que persegue e tenta beijar a gata Penélope. Ele acha que ela é uma gambá porque ela é preta e acaba caindo uma tinta nela e acaba sendo muito semelhante a um gambá. E a história sempre consiste dele perseguir ela, tentar beijar, agarrar e fazer de tudo para que ela seja o seu par romântico. Ela, por sua vez, tenta fugir e ele fica atrás. No filme Space Jam, ele estava no roteiro, teve algumas cenas gravadas, né, pensando nele, mas agora, principalmente depois de um artigo do New York Times, de um colunista de lá, o personagem e essas cenas foram deletadas. Mas qual foi a justificativa real para esse corte? Bom, vamos lá. Desde os anos 2000, existe toda uma problematização que esse personagem e tudo isso que acontece com ele, com a Penélope, normatiza a cultura do assédio e até a cultura do estupro. Eles dizem que o personagem personifica e incentiva essa cultura, essa violência contra a mulher, e que o homem se julga no direito de flertar e mesmo na negativa dela, acha que pode insistir, abraçar, pegar e que não entende que o não é não. O colunista do The New York Times, Charles M. Brown, nas redes sociais ele chegou a colocar alguns tópicos que apontam isso para quem ainda não percebeu. Primeiro, Pepe agarra e beija uma garota estranha repetidamente sem o consentimento e contra a vontade dela. 2. Ela luta fortemente para se afastar dele, mas ele não a solta. 3. Ele tranca uma porta para evitar que ela escape. Isso ajudou a ensinar aos meninos que não significa realmente não, que era parte do jogo, a linha de partida de uma luta pelo poder. Ensinou que superar as negações de mulheres era normal, adorável e até engraçado, e nem mesmo deram à mulher a capacidade de falar. Muita gente reclamou demais, né, sobre o corte do personagem. Eu acho que eu nem sabia que o personagem era muito querido pelo público. No primeiro filme, ele até tem um momento assim único dentro do Space Jam durante o jogo, em que o Michael Jordan pega ele acaba eliminando aquele odor, aquele mau cheiro, né, para os adversários do jogo e acaba dando vantagem para a turma do Pernalonga. Eu mesmo sempre assisti ao desenho, né, fiquei um pouco surpreso quando falaram que ele sairia do filme, mas também acho que é sempre importante a gente abordar temáticas que possam contribuir para o fim de algumas violências e até entender e problematizar como alguns elementos da cultura acabam reforçando essas violências, mesmo que não seja a intenção. Mas que hoje, nos dias de hoje, a gente pode deparar com esse personagem, com esse comportamento e questionar e ver algumas estratégias.
E é nessas estratégias que eu me pergunto se realmente a melhor delas é simplesmente eliminar o personagem. Eu digo isso porque eu fui procurar essa cena em que o personagem tá, nesse novo Space Jam, e ele aparece como barman, que tem essa característica de querer seduzir as mulheres. Ele acaba beijando o braço de uma humana, que por acaso foi uma atriz brasileira, a Grace Santo, e ela vai lá, dá um tapa nele, né, dá um fora, ele até vira, né, com aquele tapa na cadeira que ele tava. E neste momento aparece o LeBron James e ele diz que não é legal ficar tentando agarrar e beijar as pessoas sem o consentimento delas. E até menciona que a Penélope, a gata, tem uma medida de restrição contra ele. E, gente, vendo toda essa discussão e essa preocupação, né, de não promover a cultura do estupro, exatamente isso que eu pergunto. Se era melhor a gente excluir o personagem e não falar sobre isso, ou a gente manter o personagem estrategicamente, abordar essa discussão de uma maneira leve, obviamente, porque é um desenho, para educar e informar as pessoas da melhor maneira. Contribui mais a gente falar, né, como estava o roteiro, ou simplesmente fingir que isso não acontece. Eu acredito que se a gente não fala sobre isso, essa questão não vai desaparecer sozinha, perder uma grande oportunidade, né, de abordar essa questão e de fazer algo realmente transformador. Voltamos, se a discussão realmente é combater a cultura do estupro, ou se isso foi só uma estratégia para vamos abafar o caso, acabou, tira o personagem, pronto, deixa como tá. Eu acho que é mais isso, né? Estão falando sobre o personagem, então a gente tira o personagem, mas a real preocupação acaba nem sendo essa. Então, parece que tá querendo abafar. Acho que dava para manter o personagem e fazer uma coisa diferente, até porque eles já fizeram isso com o Hortelino, o Eufrazino, que pararam de usar armas de fogo naquele momento que eles estavam contra a violência armada e tal. Então nas novas produções eles aparecem sem as armas. Mas até a segunda ordem, o Pepe Le Pew, o Pepe Le Gambá não vai aparecer mais em nenhuma produção da Warner. Enfim, o que vocês acham desse corte? De Pepe é forte, pra onde você vai agora? A atriz Grace disse ao site Deadline que lamenta o corte. Ela disse que até então estava orgulhosa de colocar Pepe no seu devido lugar e que agora não poderia dar o exemplo para as meninas que vão assistir ao filme de salientar que esse comportamento não é nada bom. Também acho que a gente precisa contextualizar, né, toda essa discussão, porque na época que ele foi criado, a gente não estava falando sobre isso. Então, por esse motivo, naquele período, o personagem foi incluído e não houve nenhum tipo de questionamento em relação àquilo que ele estava fazendo. Linda Jones, que é filha de Chuck Jones, o criador de Pepe Le Gambá, declarou ao TMZ que discorda fortemente do corte do personagem e que não acredita que ninguém foi incentivado na época a assediar alguém por conta dele. Posteriormente, ela disse para a mídia internacional que ela entende o fato da Warner Bros. Querer excluir o personagem, mas que a justificativa precisa ser revista. Há uma diferença entre a decisão de identificar esses personagens como não sendo apropriados para agora e alegar que eles contribuíram para a cultura do estupro no passado. Lembrando que tem outro personagem que também está na mira dos canceladores, né, que está tendo uma problematização, que é o Ligeirinho, que as pessoas estão dizendo que ele aborda, né, a cultura mexicana, as pessoas mexicanas de uma maneira bastante estereotipada e negativa. Então, mas essa é uma discussão que a gente ainda vai acompanhar, porque o Ligeirinho continua nas produções. Fora isso, dentre essas mudanças de mais de 20 anos, a gente vai ver uma transformação na personagem Lola Bunny. Se no primeiro filme, a Coelhinha, uma das raras personagens femininas, era muito sensual e desenhada de maneira bastante sexualizada, agora estará com traços menos apelativos e curvilíneos, e um uniforme mais tranquilo como outros personagens masculinos. O diretor Malcolm justificou: estamos em 2021, é importante refletir a autenticidade de personagens femininas fortes e capazes. Por isso, repaginamos muitas coisas, não apenas sua aparência, como ter certeza de que ela tinha um comprimento adequado em seus shorts,
e era feminina sem ser objetificada, dando a ela uma voz real. Essas transformações em desenhos de mulheres personagens femininas também aconteceram em outras produções e principalmente remakes, né, quando eles fazem releituras. No desenho a She-Ra deixou de ser toda sensual para se tornar uma garota guerreira sem esse apelo sexualizado. Gente, eu sei que muita gente também vai reclamar, ai, que coisa chata e tal, mas, é um desenho infantil e tal, é um desenho, ela não precisa ficar sendo sedutora e sexy o tempo todo. Enfim, não tem nada a ver. Muitas vezes a gente só tá acostumado com um tipo de perfil, né? Não tá aberto para entender essas novas mudanças, esses novos tempos. Outra questão importante do filme é que agora ele vai também valorizar as atletas mulheres, sendo que no primeiro eram apenas os jogadores de basquete homens que apareciam. Isso porque terá a participação de atletas da NBA e também da WNBA, que é a Liga Feminina do Basquete Norte-Americano. Agora vamos falar no elenco. O vilão do filme será interpretado pelo Don Cheadle, conhecido pelo papel de Máquina de Combate. No filme, ele será Wall-E. O elenco contará ainda com Sonequa Martin-Green, Saoirse Roquemore, Martin Kleba e Kate McCabe. Segundo o roteiro divulgado pela imprensa, o filme deve trazer LeBron James aos estúdios da Warner Bros. Junto com o filho, e eles ficam presos em um mundo com todas as histórias e personagens da companhia. Estão falando que até vão ter vários personagens históricos da Warner, como Batman, Máscara, Mulher Maravilha, que eles vão aparecer de alguma maneira no filme. Não sei se os atores vão estar, mas os personagens vão estar inseridos. E que na hora de querer sair desse universo junto com o filho, o atleta vai ter que disputar um jogo junto com a turma do Pernalonga, Patolino, a Lola, o Taz, enfim, vai ser muito, muito, muito interessante. O filme está orçado em 161 milhões de dólares, ou seja, 2 vezes mais do que o primeiro, tem tudo para ser um grande filme. Space Jam, o novo legado, vai sair esse ano, está previsto para julho. Bom, eu vou estar de olho aguardando o filme, depois a gente volta a falar mais sobre ele. Espero que tenham gostado, refletido principalmente. Beijão, até mais, tchau! Boy, that was hard to find.